até você. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Está no ar o programa A Bíblia Diz, onde o único requisito é crer na Bíblia. Graças a Deus, estamos aqui com o programa A Bíblia Diz e iniciamos em nome de Jesus. E nesse instante nós convidamos você, querido ouvinte, para nós fazermos uma oração. Amados irmãos, que o Pai seja convosco. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, Criador de todas as coisas, diante da Tua presença mais uma vez, Senhor, nos colocamos, pedindo a Ti graça e paz para falarmos a Tua palavra com intrepidez. Pedimos a Ti nesse instante, Senhor, que não haja divisão, nem distância entre céu e terra, mas que estejamos verdadeiramente em lugares celestiais em Tua presença, para falarmos da Tua Escritura sagrada como ela é, em sinceridade e em verdade. Pedimos a Ti para que Te abençoe, Senhor, a programação de hoje e abençoe todos os nossos irmãos e ouvintes que estarão conectados. Que seja tudo, Senhor, para a louvor e para a glória do Teu nome. Que sirva para enlevo espiritual e para o aprendizado da Tua igreja. Pedimos a Ti que possa nos usar, a mim e ao Teu servo, cooperador irmão Giliage, como vaso de honra e instrumento de bênção em Tuas mãos. Que sempre seja, Senhor, a Ti honras e glórias desde agora e para sempre. Tudo isso, ó Deus do céu, te pedimos por nós que aqui estamos e pelo Teu povo que vai acompanhar essa programação, desde que seja ao vivo ou os vídeos que seguirão via através da internet. Que Tu os abençoe desde agora e para sempre. Tudo isso te pedimos, ó Deus do céu, já te agradecendo, pelo nome santo e bendito de Cristo Jesus, nosso Senhor, Teu Filho, que vive e quer de reinar para sempre. Amém e graças a Deus. O medo, a dor e o rancor não mais existirão. Então, graças a Deus, como foi apresentado aí, estamos aqui de volta, né? E trocamos aqui a câmera, tá bom? A gente vai olhar agora diretamente para você que está aí também no Facebook e você que está nos aplicativos. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua audiência. E também você que está aí mandando os comentários, fazendo a sua participação. Eu quero mandar uma saudação para você. Paz esteja contigo, querido ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência aqui no programa A Bíblia Diz, onde o único requisito é crer na Bíblia. Então seja muito bem-vindo e fique atento para nós estudarmos as Escrituras. Também quero saudar aqui, desculpa a demora ao iniciar, irmãos, mas aconteceu um imprevisto, né, ministro Lenilson Gomes? Paz esteja contigo. Amém, meu irmão. Muito obrigado, irmão Gilberto. Deus abençoe aí a você e a família. Obrigado pelo convite mais uma vez. Que Deus abençoe os nossos irmãos e ouvintes. Saudações a todos. Paz seja convosco. Amém. Então, ministro Lenilson Gomes, nós fizemos aí um contrato, né? Mais ou menos isso assim. O estudo bíblico, né? O estudo bíblico que fala sobre o nome. Então, esse estudo bíblico, para ser bem passado e para não deixar nenhuma dúvida, ele foi dividido em partes, né? E hoje nós estamos segundo os cálculos, estamos na penúltima parte, a parte 3, né? Onde nós falamos ali nos programas passados algumas coisas sobre o latim, o grego, o hebraico. Falamos sobre a origem da palavra do nome de Jesus, né? Como transliterar o nome de Jesus da forma correta. E hoje nós estaremos aí dando continuidade. Então, para você, querido ouvinte que está nos ouvindo por meio do aplicativo, eu quero dar o contato agora para você mandar a sua mensagem. É o DDD 85 98208 1787. DDD 85 98208 1787. Esse é o número para você entrar em contato conosco aqui.
E olha aqui que já tem algumas pessoas participando. Nós temos aqui, ó, o Ismael Freitas já entrou, o José Ricoberto já entrou, a Wanda Fiuza também entrou. Nós também temos o Douglas José Borges. Pai seja contigo, estou na faculdade de pedagogia. Orar pela minha libertação e enfermidade. Tudo bem, nós vamos estar orando aí. E também tem outras pessoas que também já entraram. Paulo Augusto, né, Diácono Paulo, Erotide Santos, Neta Saboia e Cladina Iboita. Uma saudação para todos vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. E nesse instante nós estamos preparando o tema aqui para ficar bom, a ser entendido e também explicado pelo ministro Lenilson Gomes. Então eu vou deixar uma faixa musical para você e que você possa compartilhar, curtir, mandar o seu comentário, e você que está aí pelo WhatsApp mandar a sua participação, porque daqui a pouco nós estaremos estudando a palavra do Senhor. Fique aí, não saia, daqui a pouco nós voltaremos.
Meus braços estão abertos. Vem. Meus queridos, conversar com o estudioso aqui das Escrituras. Irmãos, nós voltamos aqui, né? E quero dizer a vocês, depois do programa, o documento que está sendo feito para ser distribuído pelo ministro Lenilson aqui através, né, da rádio Encontro com Deus, tá bastante potente, né, ministro Lenilson? Tá bem, graças a Deus, tá bem esclarecedor, né? Pronto, nós estamos chegando a 74 páginas, né? 74. Então, não vai ficar só para o programa, nós vamos distribuir para todos os ouvintes vão assim distribuir para outros e outros. Olha, irmão, tá uma obra completa mesmo. O ministro Lenilson juntou vários pontos importantes de autores, né? Bíblias, pesquisas, então tá um estudo bem completo. Quando nós terminarmos aqui sobre esse estudo, vamos disponibilizar e você vai ter em mãos um conteúdo muito rico. Se fosse você, eu imprimia, guardava e distribuía, né? Isso é um oferecimento aqui do programa A Bíblia Diz, Rádio Encontro com Deus, com o nosso ministro Lenilson Gomes trazendo esse estudo. Então quero mandar a saudação para o Jefferson Bergman. Jefferson Bergman, um abraço para ti, meu querido. Ele já está ouvindo. Quero mandar um abraço também para a Jaqueline de Gravataí. Pai seja contigo, minha querida. Ela diz, Pai seja convosco, irmãos. Quero mandar um abraço para o irmão Leandro. Leandro, um abraço para ti, meu querido. Quem está hoje aqui pregando é o ministro Lenilson Gomes, tá? Respondendo a sua pergunta. E o Johnson, que é o auxiliar, o nosso auxiliar do ministro Lenilson, que está ali, né? Cooperador Johnson, ali da Igreja de Deus em Alto Alegre, está aqui também por trás das câmeras. E ele com certeza manda uma saudação a todos os ouvintes. E assim, irmãos, quero também mandar para Jocely de Biguaçu. Um abraço para você, Jocely, que disse assim, ó, Pai seja convosco também, estou na escuta, saudação a todos os irmãos. Então, muito obrigado, né, a Jocely. E você, Diácono Edmundo, Pai seja convosco, amados. Ele manda a saudação dele também aqui para o programa. Muito obrigado pela audiência, Diácono Edmundo, Deus te abençoe. E aí você que está aí no Facebook, já compartilhou? Já curtiu? Já comentou? Já deixou a sua mensagem? Você viu que tem uma diferençazinha aí agora, né, na nossa câmera. Se você tiver aprovado, mande aí a sua mensagem e diga, olha, ficou interessante, ficou legal, né? O ministro Lenilson aqui de frente, eu também aqui, olhando diretamente para você que está olhando pelo vídeo. E nesse instante, ministro Lenilson, vamos dar continuidade, né? Vou dar liberdade ao senhor para o senhor saudar os nossos irmãos e também fazer um resumo breve do que nós falamos, bem breve assim, para nós darmos continuidade a esse estudo. Amém, irmão Giliade, graças a Deus. Mais uma vez, Pai seja com todos, irmãos. Agradecemos aí de coração a participação de cada um de vocês. E o resumo breve dá-se-á pelo fato seguinte: nós estamos na terceira parte do estudo, e nessa terceira parte nós vamos tocar aqui na questão da gramática hebraica e a questão da letra J, como foi pedido no programa anterior. Nós iniciamos com uma quantidade de slides para apresentação no estudo. À medida de que foram pedindo para que fosse apresentado mais algum dado histórico, nós fomos acrescentando e aí chegamos a 74 slides, 74 páginas, onde a qual o resumo direto é isso: que o Criador, bendito e santo, que traz o seu evangelho de salvação para a humanidade, ele preserva a sua palavra ao longo dos anos e fala com a humanidade através do idioma em que aquela parte da humanidade ela consegue entender. Foi assim no princípio, quando o Criador se comunicou ali com Adão e Eva, e depois com Caim, com Noé e com outros, que fala de uma língua primária, uma língua mãe, podemos chamar assim. E a questão do hebraico no campo de língua considerado no mundo messiânico, né, no judaísmo messiânico, a questão do idioma sagrado, ele não
corresponde à verdade, quando na realidade o sagrado é Deus e a sua palavra que é santa, pura e verdadeira. Então Deus é santo, tudo que provém dele é sagrado. E as línguas que vieram de Deus foram espalhadas sobre as nações do mundo, e todas elas provêm de Deus, então todas elas têm a mesma grandeza diante de Deus, a sua importância, e Deus tem salvado a humanidade por meio de um evangelho simples e direto, dizendo que em breve os céus se abrirão e virá o Cristo para reinar sobre toda a terra, que é a mensagem central do evangelho do reino de Deus. Amém, irmão Giliard? Isso, amém. Então, qual é o estudo que nós estamos tendo, irmão? É esse aqui, ó. Vou mostrar para você aí, nessa telinha que vai aparecer agora, né? Para você ver qual é o tema, ó. Um estudo sobre o nome de Jesus, grego, hebraico ou latim. Por que foi trazido esse estudo, né? Porque pessoas defendem... Alguns irmãos solicitaram, e algumas pessoas defendem que o nome em hebraico do Salvador tem que ser dito e não Jesus transliterado. Somente na sua língua primária, né? Somente no hebraico. E aí o ministro Lenilson, ele explicou agora, e nós dando, já há 2 programas passados, a gente deu vários argumentos, e agora nós vamos para o terceiro. Agora nós vamos para a terceira parte, amém. Então nós chegamos ao slide número 33, e aqui nós temos a leitura de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. E o tema desse slide, dessa apresentação, é a questão da gramática hebraica. E os erros e também os exageros que se faz em cima da gramática hebraica. Então, irmão Giliard, você pode ler para nós, por favor, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, irmão? Sim, amém. 2 Coríntios... Capítulo 2, versículo 17, por favor. Tudo bem. Então vamos ler aqui 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, que diz assim: Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Louvado seja Deus. Então a nossa preocupação, quando nós trazemos a explanação da palavra de Deus, é uma só: falarmos a verdade com sinceridade na presença de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo, para que assim essa palavra seja propícia à nossa salvação e à salvação de todos aqueles que em Deus esperam. Amém, irmão Giliard? Dado isso, nós temos aí que normalmente, para confirmar a sua tese, o grupo do nome, assim por nós chamado, cita o livro A Gramática Hebraica de Gordon Shaw. Você conhece esse livro? Perguntamos. Você sabe quem é o autor? Gordon Shaw. Você sabe o que é hipérbole? Então vamos lá. Para considerarmos a questão da hipérbole, nós temos o livro de Números, capítulo 13, versículo 1 ao 33, que os irmãos podem ler depois em sua casa, por causa do tempo, né? Depois os irmãos podem considerar em sua casa aí Números 13, 1 ao 33. Por quê? Porque uma hipérbole é uma figura de linguagem que se exagera ou diminui as verdades das coisas ou dos fatos. Então nós explicamos através de Números 13 e sobre a questão da hipérbole, que o mau uso do livro de Gordon Shaw, da sua gramática hebraica, faz com que as pessoas tenham medo da questão do nome. Quer dizer que elas acham que somente citando o nome Yehoshua com o ditongo ali dentro, porque prova-se o ditongo através dessa gramática, né, é que Deus ouvirá a oração dos santos. Mas na realidade isso é um exagero, um mau uso do livro A Gramática e também do autor Gordon Shaw. Então vamos lá. A questão de Números 13 é bem simples. Deus, o Criador, mandou Moisés para que ele enviasse espias à terra de Canaã. E ali Moisés, como bom servo de Deus, enviou os espias, 12 homens, cada um representando uma tribo de Israel. Quando esses homens retornam, eles fazem um relatório do que viram ali na terra de Canaã. E esse relatório eles fazem na presença de Moisés e de Arão e de todo o povo de Israel. E o relatório que se fizeram, os 10 homens, salvo Josué e Calebe, era de que ali era uma terra de muralhas fortes, uma cidade forte, de habitantes fortes, e os homens daquela terra eram gigantes, fazendo com que as pessoas tivessem medo, os israelitas tivessem medo de entrar ali. Não somente isso, colocar o tamanho, a estatura desses homens, mas aí eles citam uma coisa interessante.
e nós aos seus olhos eram como gafanhotos. Então os espias que relataram a Moisés e a Arão, né, quando foram espiar a terra de Canaã, trouxeram um relatório amedrontados, em exagero, fazendo uma hipérbole, dizendo que aos olhos dos homens de Canaã eles eram gafanhotos, eles eram insetos que facilmente seriam esmagados. Mas isso, irmãos, nada mais é do que um exagero. Por quê? Porque nós, ao lermos a Escritura, percebemos que Deus, o Criador, concedeu a terra de Canaã a Israel como herança, arrancando daquela terra as 7 nações que ali viviam antes de Israel passar a habitar e a possuir aquela terra. Então isso nada mais foi do que um exagero, assim como é usado um exagero para o livro A Gramática Hebraica de Gordon Shaw pelo Grupo do Nome. Os irmãos podem ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 6, né, aqueles que puderem fazer uso da Escritura aí em sua casa. Lembrando que nós vamos enviar esse material todo, né, para as pessoas que solicitarem ao grupo e ao apresentador do programa, o cooperador irmão Giliardi Saboia. Então vamos lá, dando sequência, irmão Giliardi, nós queremos ganhar tempo por causa da quantidade de material e nós vamos tentar, diante de Deus, utilizarmos esse material. Nós vamos apresentar um pouquinho, no slide número 34, a questão da gramática de Gordon Shaw. Então Gordon Shaw é um pastor assembleiano no Brasil que é perito em línguas. Ele lê, traduz e ensina em 12 idiomas. Ele é nascido em Halle, na Inglaterra, e estudou divindade em Westminster. E realizou estudo avançado em grego e hebraico na legendária Universidade de Cambridge. Então ele veio para o Brasil em 1963, tornou-se membro e pastor da Igreja Presbiteriana. Depois disso passou para a Igreja Presbiteriana renovada e hoje, né, o doutor, ele é congregado em uma Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Aí ele lançou o livro Gramática Hebraica, em seu nome, Gordon Shaw, como ler o Antigo Testamento na língua original. Agora, a questão que se faz ao uso dessa explanação é, falar desse livro, A Gramática Hebraica de Gordon Shaw, para quem não conhece e nunca viu, é muito fácil. Porque tudo que se fala desse livro, as pessoas vão acreditar. Agora, quando você fala para um perito, para um doutor, o camarada, além de possuir, de adquirir o livro, ele vai examinar para que faça uma avaliação. Então, nós tivemos aí, esses dias, avaliando esse livro, e chegamos, através de muita pesquisa, durante a semana, né, nós chegamos à questão das vogais. Se você ver, no slide 35, nós temos um símbolo, né, de um T ali entre colchetes, como vogal, chamado de câmetes. E aí, no livro de A Gramática Hebraica de Gordon Shaw, na lição 2, no capítulo 11, fala das vogais ao lado do Aleph, né? As vogais que vêm junto com a letra Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, né? E aí nós temos, na parte direita da apresentação, nós temos um triângulo e o Aleph por lado de fora do triângulo, irmão Giliardi. E dentro nós temos as vogais, o A na pirâmide, o E à esquerda e o I, à direita o O e o U, correto? Através desse A acima, o A acima, abaixo, à sua direita, o O, as pessoas usam isso dizendo que o câmetes, dentro dessa explanação das vogais com Aleph, seria um A longo. E este A longo teria um som oco tendendo para o O. Então seria a leitura Al. Só para provar a questão do Yal Roshua, é o ditongo. Só que não foi essa a finalidade que Gordon Shaw fez essa explanação. E não é isso que os doutores e peritos na questão do hebraico confirmam juntamente conosco no estudo que segue. Então isso, irmãos, nós chegamos no site Se o Caminho, né, acessado no primeiro dia dessa semana, no dia 24, ao meio-dia. E aí, esse acesso ao site na questão do nome, né, o site que tem ali em cima, ó, no slide número 36,
eles trazem a explicação que nós acabamos de dar dentro do slide anterior, que fala que realmente não existe o ditongo na língua hebraica, e realmente nós temos afirmado isso, nisso eles são sinceros. Só que para isso, o que eles fazem? Eles usam a fonética em forma de fala. Então, quando se translitera, não se acha o ditongo, mas ao citar, né, o nome sagrado, seria então falado a fonética, a existência do ditongo. Então seria então a existência da forma Ialhu. Só que isso é uma mentira deslavada, irmãos. Eles tentam defender a sua doutrina através de uma hipérbole, de um exagero, de um engano, de um erro, conduzindo as pessoas que são simples, leigas na questão do hebraico, da língua bíblica, hebraico, aramaico e grego, né, usam desse artifício de que as pessoas não têm acesso facilmente à informação nem conhecimento dessas línguas, para que sejam então enganados. Então eles fazem mau uso do livro A Gramática Hebraica de Gordon Shaw. Olha, irmãos, o ministro Lenilson está falando sobre a questão do nome que muitos levantam, do Yahshua, né? Que tem um grupo que diz que o nome verdadeiro é esse do Salvador. E aí usam um livro. E agora, por meio de pesquisas, estamos mostrando de maneira que, na verdade, estão fazendo mau uso de um livro uso que não tem nada a ver. do escritor e do livro. Entendi. E agora nós Muito bem. chegamos, irmão Giliard, com a graça de Deus, ao slide número 37, certo? E aí, como se explica a questão da distinção silábica? É o slide 37, tá bom? A verdadeira explicação e a questão da distinção silábica. Mateus 24, 4 ao 5. Você pode ler para nós, irmão Giliard? Por favor, irmão. Então vamos lá. Mateus, capítulo 4, 24, versos capítulo 4 24, versos 4 e 5. Vamos lá para essa leitura. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus nos assegura, e o ensinamento de Jesus Cristo é bem claro, que os servos de Deus devem ter cuidado para não serem enganados, porque muitos apareceriam dizendo que eram testemunha de Jesus ou de Yehoshua, e ali enganariam a muitos, sendo que, pelo que nós vemos, o nome de Josué, na versão Septuaginta, antes de Jerônimo, antes de Jesus, foi transliterado pelos sábios judeus de Jerusalém, convidados por Ptolomeu II para Alexandria, no Egito, para que ali desenvolvesse e desempenhasse essa obra, um excelente trabalho. E ao pegarem ali a questão do nome de Oséias, filho de Num, Josué, a quem Moisés chamou Josué, eles transliteraram para Iesous, que é a origem do nome em grego de Jesus, que vem da origem hebraica, o paleo-hebraico, que é o hebraico arcaico, que não é mais utilizado hoje, porque nós já falamos em programas anteriores que o aramaico passou a ser utilizado pela nação de Israel após o cativeiro na Babilônia, e então o hebraico ele deixou de ser uma língua conhecida pelos hebreus, passando a ser restrita apenas ao serviço de culto, no serviço de sinagoga. Amém? Então vamos lá. A verdadeira explicação e a questão da distinção silábica, Mateus 4 ao 5. O que é dito pelo grupo do nome em seu site, acessado no primeiro dia da semana, ontem, dia 24, a questão do Kametz, que seria um alongo, né? E que o seu som seria oco para al, por isso então a defesa de Yahshua, né? Nós trazemos a clareza a questão da distinção silábica utilizando o tetragrama, né? Que é comumente usado de forma aportuguesada, como o Yud, Re, Vav, Re, né? E aí nós temos a sua equivalência em hebraico do lado esquerdo. Então no nome do Eterno em hebraico, no tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, quantas sílabas nós temos? São 2 sílabas. Agora veja bem, que o Kametz aqui utilizado,
ele nunca é usado em duas formas na mesma sílaba. Então nós temos duas divisões silábicas, duas sílabas. E o kamet, esse T ali, né, que é um símbolo, né, que representa uma vogal, ele nunca pode ser utilizado como duas formas na mesma sílaba, como sílaba aberta e sílaba fechada. A sílaba fechada terminaria sempre em consoante. Observe que na distinção silábica, o kamet será sempre usado para A ou para O e nunca para AU, o que seria o ditongo. Por isso nós afirmamos não existe o ditongo na gramática hebraica. Aí os detentores da doutrina do nome se perdem nessa questão da divisão silábica, pois eles não sabem o hebraico, né? A questão da divisão silábica, aprender algumas palavras, algumas formas, alguns artigos, mas não tem domínio sobre essa língua. E se sabe, se tem domínio, tenta então enganar as pessoas, caindo então no erro, como diz ali Apocalipse capítulo 21. Tentando, dessa forma, provar a sua nova doutrina com mentira, com engano, né, com falácias e nunca com provas cabais. Então, dando sequência, nós chegamos ao slide número 38, irmão Giliard. E aí nós temos uma outra questão interessante. Eu quero pedir, por favor, irmão, que você leia para nós João capítulo 17, versículo 17. Pode ser? Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a palavra de Deus é verdadeira. E o que nos ensina as Escrituras Sagradas, que é proveniente de Deus, também é verdadeiro. Nós temos na Escritura como única regra de fé e prática. Então o manual do cristão, o manual da vida cristã é a Bíblia Sagrada. E aí nós temos a confirmação disso em João capítulo 17, versículo 17. Nesse slide nós queremos considerar a questão da representação do S. Então quantos representantes do S existem no hebraico? Porque o S claramente não existe no hebraico. Mas nós perguntamos quantos representantes do S existem no hebraico? São 3. E esses 3, eles são os seus respectivos, o Shin, que é o primeiro ali, está até em negrito. O segundo, que é o Sin, que é parecido, mas ele é diferenciado pelos pontos, né, acríticos que está sob a letra, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E o terceiro, que é o Samer, é algo parecido, o O com uma perna ao contrário, mas o editor aqui do português não permitiu nesse computador. Mas se você for pegar o Samer, ele é uma questão parecida com o O. Né? O Samer em hebraico, que é também um representante do S, correto? Correto. Então, o S, ele não existe a mesma letra S no hebraico. Ou seja, Jesus tem 2 S. Exato. E aí nós estamos vendo no hebraico qual é o equivalente. Que o S do nome de Jesus, ele vem do sigma, no grego. Sim, que vem do seu correspondente Shin, em hebraico. Estou entendendo. Então, quando os nossos irmãos, os sábios judeus, transliteraram a Septuaginta, eles utilizaram o Shin, para que tivesse a transliteração do nome de Yehoshua, Josué. E aí nós viemos dessa raiz para Iesos, em grego, né? Iesu, em latim, e Jesus, em português. Então nós afirmamos, cabalmente, que existem 3 representações no hebraico para o S, que eles são, respectivamente, o Shin, o Sin e o Samer. Identificados o Shin e o Sin pelos pontos acríticos, que são um pontinho sobre a letra. Se você aumentar o tamanho do zoom da tua tela, vai aparecer uns pontinhos sobre a letra Shin e sobre a letra Sin, que são pontos acríticos, identificando cada uma em seu respectivo uso. O nome de Jesus transliterado é cavalo, como afirma o grupo do nome? Não. Por quê? Porque no nome de Jesus não contém o Samer, que é o equivalente do S utilizado para cavalo, para o sus na palavra cavalo, e não a letra Shin para a palavra Iesos, Jesus, Yehoshua, Yeshua em hebraico, Yehoshua em paleo-hebraico, Yeshua em aramaico, Iesos no grego, Jesus no latim, Jesus
na língua linda e maravilhosa, o nosso idioma português. Olha, é sério, menino isso. Teve uma pessoa que já chegou para mim dizendo que o nome de Jesus significava Deus Cavalo, né? Mas aí, com isso, estudando um pouco mais, o que é que nós observamos? Que o cavalo em hebraico é outra letra. Outro representante do S, que seria o Samer. Samer. E o nome de Jesus é com? O Shin. Olha aí. Então isso infelizmente é uma falta de sinceridade até com a própria transliteração do nome. Correto. Que não tem a ver com a letra da mesma palavra com cavalo. Então não tem nada a ver uma palavra Nada com a a ver. outra. É uma ignorância, é uma hipocrisia, Sim. é uma irresponsabilidade. Entendo. Os ouvintes com certeza já tem uma base aí para quando alguém vier com essa afirmação. Então vamos lá, dando sequência, o nome de Jesus, irmãos, ele vem do hebraico, através do uso da letra Shin, como já afirmamos, e não da letra Samer. O Shin é uma transliteração que vem do sigma no grego, que é a equivalência para o S, como nós já falamos no estudo anterior. O S no latim e, consequentemente, o S no português. Então, a representação do S no nome de Jesus, ela tem origem no Shin, no hebraico, no sigma, no grego, e no S no latim, e, consequentemente, o S no português. Por causa disso, temos Sus, utilizado na Septuaginta pelos sábios hebreus, feito sob o pedido, né, de Ptolomeu II em Alexandria, no Egito. Nada tendo a ver com Jerônimo, nada tendo a ver com adulteração, nada tendo a ver com influência pagã, com pedido papal, enfim, todas essas invencionices que o grupo do nome tem inventado ao longo dos anos. Então, Sus, em hebraico, escreve-se com Samer para a palavra cavalo e nunca com Shin, como nós já afirmamos. Aos irmãos que irão receber o estudo e os que estão acompanhando ao vivo, vocês podem acompanhar depois num site que nós estamos colocando aqui, em que um professor de hebraico, de aramaico e grego está aqui defendendo a mesma tese que nós, né, ele como doutor nos ensinos da língua utilizada nos dias bíblicos. Então está aí o link para que depois os nossos irmãos possam acompanhar. Então, isso nós afirmamos, é muita ignorância daqueles que pertencem ao grupo do nome, que querem assimilar o nome de Jesus ao nome, né, a palavra cavalo. E aí nós chegamos ao slide de número 39. E agora sim nós vamos entrar na questão da letra J. Então é muito utilizado o argumento da questão da letra J pelo grupo do nome. Então eles utilizam sempre que o J não existe em hebraico, que o J não existe no grego, que o J não existe no latim, que o J só veio a existir no ano 1500, então o J só tem 500 anos. A história de Jesus, os registros bíblicos remontam a mais de 2000 anos, não tem equivalência. E eles fazem uma afirmação aqui, que eu coloquei como observação, que ela é verdadeira, que a letra J maiúsculo e J minúsculo e também o V, essas são ditas ramistas, por terem sido criadas por Petrus Ramos, Pierre de la Ramée, que nasceu em 1512 e morreu em 1572. Isso é verdade, e isso nós vamos observar no que segue. Dentro da questão da letra J, eles usam também a questão do Yud, dizendo que a letra Y ela foi corrompida, quando na realidade nós já temos provas cabais apresentadas até aqui, que é transliteração e nunca corrupção, nunca tradução e nunca invenção, sempre é transliteração do nome original Yehoshua em paleo-hebraico, do nome Yeshua em aramaico, do nome Iesus em grego, do nome Jesus em latim e aí o respectivo nome no nosso lindo idioma português, Jesus. Com isso, os tradutores, o grupo do nome diz que os tradutores modificaram a fonética. Isso é uma grande mentira. E aí eles dizem que eles amedrontam as pessoas dizendo: vocês devem lembrar que 42 mil pessoas morreram porque pronunciaram o nome errado em Juízes 12:6. Eu quero que o irmão Giliardi leia Juízes 12:6, que eu quero fazer uma observação aqui.
Juízes 12, 6, que diz o seguinte, vamos lá. Juízes 12, verso 6. Se declarava, não, lhe ordenavam. Então disse Shibolete. Se a pessoa dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam essa pessoa e o matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela época. Obrigado pela leitura, cooperador irmão Giliardi. Aos irmãos e ouvintes, irmãos, a questão da afirmação do grupo do nome, de amedrontar as pessoas, dizendo que é bom lembrar que 42 pessoas morreram porque pronunciaram um nome errado em Juízes 12:6, quer dizer que se você pronunciar o nome de Jesus errado hoje, seria Yehoshua, você pode morrer. É isso que eles estão afirmando. Por causa do erro, né, que eles fazem mau uso do erro de Juízes capítulo 2. O que aconteceu? Em Juízes capítulo 2, nós temos uma batalha, uma afronta, uma guerra travada por Efraim e os israelitas que viviam na região de Gileade, sob a responsabilidade de Jefté. O que aconteceu? No capítulo 8, os habitantes de Gileade travaram uma batalha com os inimigos e não convidaram Efraim para a guerra. Nessa nova guerra do capítulo 12, Efraim vem e cobra deles, e nasce então uma disputa e uma guerra. E ali eles fazem separação, de que Efraim pudesse habitar de um lado do rio e Gileade do outro do rio, para que ao passarem ali, se não fossem identificados por serem inimigos, eles tinham que morrer. E como que os habitantes de Gileade e os habitantes de Efraim seriam identificados? Porque a forma de citação da palavra Shibolete, por uns era usado com SH e por outros com S. Então, imediatamente, Efraim, ao observar o mau uso da citação Shibolete, a palavra, ou Sibolete, aqueles que não eram de Efraim eram mortos, sendo que esses também eram israelitas. A questão ali era uma guerra tribal, guerra entre os filhos de Israel, para que eles pudessem se equilibrar e vencer junto seus inimigos, quando na realidade nós vemos um pecado de Efraim, pecando contra Deus e pecando com os seus irmãos, os israelitas, que habitavam em Gileade. E aí nós chegamos à questão da letra J, ao slide número 40. E é aqui que eu gostaria de solicitar maior atenção aos irmãos. Como essa parte está relacionada toda a escrita, a divisão silábica, né, a todo o uso do hebraico com o maior aprofundamento, eu quero que vocês considerem no slide 40, como subtítulo ali, a questão da letra J, utilizado nos papiros 45, 46 e 47. E aqui nós afirmamos: o que nós estamos pregando até aqui, para a honra e para a glória do eterno nosso Deus, é uma verdade incondicional. Por quê? Porque se alguém quiser comprar uma passagem aérea nesse momento e direcionar a sua vida para a Irlanda, né, ou para a Suíça, vai confirmar o que nós vamos afirmar agora nesse slide, que seria os papiros 45, 46 e 47, conhecidos como Chester Beat, que se encontram atualmente no Museu Beat em Dublin, na Irlanda, são do início do terceiro século. Esses papiros trazem a forma abreviada de Iesus, em latim. Então, os textos que nós temos hoje para confirmar a questão do Novo Testamento e da pessoa central desse livro, Jesus, o Filho de Deus, os papiros 45, 46 e 47 citam a referência ao mestre como Iesus, em latim. E aí tem a sigla IS, de Iesus, ou IC, de Iesus Christi, Jesus Cristo. Da mesma forma, os papiros Bodmeriani, 66, 75 e 76, que se encontram na Biblioteca Bodmer, em Geneva, na Suíça. O papiro 75, para que os irmãos conheçam, contém os evangelhos de Lucas e de João, e ele é datado entre os anos 175
a 225 Anno Domini. Jerônimo nem existia ainda. Você entendeu, irmão? Então a questão de que se coloca a responsabilidade da tradução e transliteração da Bíblia, né, como ela, toda ela, e o nome de Jesus como uma irresponsabilidade de Jerônimo, sob o pedido do Papa Damaso, nada mais é do que uma mentira deslavada, que qualquer irmão e amigo que esteja ouvindo nesse momento, que tenha sinceridade diante de Deus e queira comprovar o que nós estamos dizendo, possa comprar a sua passagem, se direcionar à Irlanda, se direcionar à Suíça, procurar os respectivos museus em Museu Beach, né, em Dublin, na Irlanda, e em Geneva, na Suíça, e vão ali encontrar o que nós estamos afirmando aqui categoricamente. Os papiros 45, 46, 47, 66, 75 e 76. Então, concluímos, pois, que o argumento de que o nome Iesus é coisa de Jerônimo, no fim do terceiro século, não procede, como já exaustivamente provamos. Vem da versão Septuaginta, seu equivalente em, que é a versão do Antigo Testamento do hebraico transliterado para o grego, feita por volta, né, do ano 285 a 150 a.C., em Alexandria, no Egito, para os judeus que não conheciam o hebraico. Essa versão foi feita por 72 sábios judeus, a pedido do rei Ptolomeu II. Irmão Giliage? Então, amados, através desse papiro, nós vemos que a transliteração do nome Iesus já era uma aceitação muito antiga, né? Provando que ela é proveniente de uma transliteração e não de um erro que muitos colocam para Jerônimo. Então nós vemos que esses papiros, e papiros são enciclopédias antigas, já trazia o nome Iesus, né? E é isso que nós Correto. entendemos. Então nós chegamos, irmão Giliage, com a graça de Deus, a uma questão, como se fala tanto em Jerusalém, povo de Deus, língua sagrada, nós vamos agora mexer, aguçando aí a mente das pessoas, né? A questão de fragmentos das versões das Bíblias mais antigas do mundo. Esses fragmentos, ou seja, partes que compõem os livros que estão canonizados na Escritura Sagrada, eles foram encontrados, montados como uma apresentação e foram expostos em um museu em Jerusalém, no ano 2013, o final do ano, ao início de 2014. E aqui nós vamos ter algo interessante. As antigas perguntas sobre onde está a Bíblia original, que todo mundo faz e pergunta, né? E o quanto a igreja mudou o texto bíblico, persistem no coração de muitos. Agora surge mais uma oportunidade de tentar esclarecer essa trajetória, por meio da qual as escrituras passaram até chegarem no século XXI. O Museu Terras da Bíblia, localizado em Jerusalém, fez uma exposição em novembro de 2013 sobre a história da Bíblia. Esse material mostrou as raízes do cristianismo e a difusão da fé através da palavra escrita. Apresenta então o museu e a sua apresentação o desenvolvimento da Bíblia juntamente com a disseminação do judaísmo e o cristianismo a partir da nação de Israel. A mostra, o livro dos livros, reúne fragmentos originais das Bíblias mais antigas do mundo. Algumas datam de quase 2000 anos. São manuscritos, objetos e documentos impressos que mostram a importância do texto sagrado e o seu desenvolvimento na civilização ocidental. A diretora do museu, Amanda Wades, asseverou: a exposição foi a primeira já feita no mundo, que mostra de maneira equilibrada as histórias do Taná, a Bíblia judaica, e do Novo Testamento, Brit Hadashah, que compõem a Bíblia cristã. Trata-se de uma combinação incomum de documentos bíblicos e comentários importantes e transcendentais, jamais encontrados e reunidos nesta exclusiva exibição. Então, se alguém quiser confirmar, paga a passagem em um voo para Jerusalém, e ali procura o Museu da Bíblia, e a amostra
o livro dos livros e vai achar o que nós estamos afirmando também em Jerusalém. Os visitantes, ao chegarem ali, podem ver e consultar com seus próprios olhos, de forma cronológica, parte dos manuscritos bíblicos mais antigos do que se conhece na história do século XXI, bem como interpretações e representações. Esses, irmão Giliard, são papiros milenares escritos em hebraico, aramaico e também parte do material em grego e em latim. E aí nós afirmamos que se o grego e o latim fossem línguas pagãs, jamais em Jerusalém, terra sagrada, com uma apresentação sagrada de um livro sagrado, de uma grande responsabilidade histórica na questão que diz respeito a provas irrefutáveis, jamais faria uso dos mesmos, ao passo que prova sim o que nós estamos aqui exaustivamente repetindo, que o nome do Salvador, o Filho de Deus, tem as suas origens no hebraico arcaico, chamado paleo-hebraico, no aramaico, grego e também no latim. E isso, ministro Nilson, até nos deixa felizes em ver que existem provas cabais, que as escrituras que nós temos nas mãos, ela não é de agora, mas que os manuscritos muito antigos confirmam que a palavra que está em nossa mão é a mesma coisa daqueles livros antigos que estão ali naquele museu, né? Eu também estive estudando sobre isso e muitos dizem, a Bíblia ela já se perdeu, o que tem escrito aí na verdade não tem nada a ver, né? E nós vemos que por manuscritos antigos se confirma a palavra que está em nossas mãos e que a história, nem o tempo, nem autoridades, nem ninguém conseguiu pará-la, porque foi da vontade de Deus que ela chegasse à mão de todas as pessoas. Louvado seja Deus. Então, irmão Giliard, esse material, ele existe como volumes medievais em manuscrito e chegam até as versões das primeiras Bíblias impressas. São mais de 200 obras e eles incluem fragmentos da Septuaginta, a qual nós estamos aqui defendendo. Dentre eles têm lá um material, né, raro, que foi dedicado a pessoas de grande influência, dentre elas o rei Henrique VIII da Inglaterra, vários volumes ali apresentados. E aí a última parte dessa apresentação acerca do Museu da Bíblia em Jerusalém, nós temos aqui um dos mais importantes documentos dessa apresentação, é a parte dos rolos encontrados no Mar Morto. As cópias mais antigas do texto do Antigo Testamento, cujos originais estão em Amã, na Jordânia. Gerudá Kaplan, diretor do Departamento de Educação do museu, explica: esta é a primeira vez que o texto é apresentado em Israel. Está escrito em hebraico e menciona as regras da comunidade que vivia ali no primeiro século. Então, o diretor do Departamento de Educação mostra, né, a sua alegria na apresentação do Museu de Jerusalém e a apresentação do Livro dos Livros. E aí nós temos uma outra parte importante, são os fragmentos da Septuaginta, a versão do Velho Testamento, para o grego, né, tirado do hebraico para o grego antigo, o grego koiné, refletindo um vínculo inegável entre o início do cristianismo, né, e a sua base, né, no judaísmo. A exibição se estendeu de novembro de 2013 até abril de 2014. Essa matéria ela pode ser também acessada no site que está aí abaixo, a qual nós fizemos o acesso desse material no dia 24/11 às 10h30. Chegamos então a observação na questão da letra J. Um detalhe importante que nós precisamos observar. O slide de número 44. Quanto tempo nós temos ainda, cooperador Giliard? Nós temos aproximadamente 15 a 20 minutos. Então vamos lá. Vamos ser bem diretos, né? A questão do hebraico. Nós temos 15 minutos aí, nós vamos aproveitar. A questão da letra J, Mateus 1:21. Pode ler para nós, irmão Giliard? Vamos lá, Mateus 1:21. Que, se eu não me engano, fala do nome de Jesus, né? Sim. Mateus 1:21.
ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja Deus. Então, na versão aportuguesada da Bíblia que nós temos em nossas mãos, o registro histórico bíblico sagrado diz: darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Se nós fôssemos acompanhar esse diálogo entre o anjo e Maria, seria em aramaico. Então a fala do anjo com Maria certamente seria em aramaico, e ali ela citaria Yeshua. Então nós temos aí a questão da letra J. Diz que o nome correto do Salvador não pode ser Jesus, mesmo com tanta prova, né, disponível de material confiável, palpável e irrefutável que se tem hoje. As pessoas ainda dizem que o nome de Salvador não pode ser Jesus, porque não existe a letra J na língua hebraica. Isso nada mais é do que um frágil argumento e demonstra a ignorância e também a hipocrisia desse grupo. É lógico e evidente que o J não existe no hebraico, nem no grego, nem no latim. Todavia, no hebraico, a letra Y ou Yud representa tanto o som vogal I como a consoante Y. O mesmo acontecia com as letras I e U. O emprego das letras J e V para representar I e U consonânticos ocorreu na época do Renascimento e foi difundido por Pierre de la Ramée. Por isso lemos Jerusalém e não Jerusalém, Jeremias e não Yermiarro, Jonas e não Ioná, Joaquim e não Jehoacim, e assim por diante. Veja a letra J na enciclopédia Basta, provando que o que nós estamos observando aqui não é apenas de nosso conceito, né, e do nosso bel prazer. A enciclopédia Basta, ela diz o seguinte: o J é a 10ª letra do nosso alfabeto e é também a mais recente, surgiu a partir da letra I. Então, antes da existência do J, que nós temos aí aproximadamente a sua existência em 500 anos, já usava-se um I maiúsculo ou 2 I minúsculo, sendo que o segundo I minúsculo ele foi colocado ali o que se chama de um acréscimo, né? Chamado comumente pelos professores de português, uma perninha, e ali é colocado como deixando de ser 2 Is minúsculos, tornando-se um I minúsculo e um maiúsculo, passando a existência do J para o início de cada letra. Então o I maiúsculo, que tem no alfabeto, sua origem no alfabeto semita, aqueles que viveram antigamente na Síria e na Palestina já conheciam o I maiúsculo com a tonalidade e a leitura de J. O desenho da letra I maiúsculo no alfabeto semítico é uma adaptação de um hieróglifo, um símbolo figurativo egípcio. Esse símbolo representa como uma mão, que nós vamos já mostrar. Os gregos utilizaram este símbolo e passaram aos romanos, por isso o I maiúsculo e Jesus, no nome de Jesus. Então, o que nós estamos passando aos irmãos pode ser lido na página 4505 da enciclopédia Bassa e também na página 403, o uso do J. E aí nós chegamos ao slide número 47, e o que nós afirmamos ali, ó, abaixo do J nós temos um arquivo, e um pouco mais abaixo aqui nessa parte, irmão Giliard, que eu quero que você marque aí, ó, tem algo parecido com a mão aí. Marca ali para que os nossos irmãos possam ver, que seria um I maiúsculo, usado no alfabeto semítico, que deu origem ao famoso J. Isso, quem afirma, são os sábios estudiosos da enciclopédia Bassa, nas páginas 4505 e na página 403, que nós lemos ali na íntegra. Aqui nós já passamos, e aí nós chegamos, irmão Giliard, a uma parte que eu acho muito importante. Essa parte nós vamos considerar. Parte importante aqui agora, hein? Então, querido ouvinte, vamos ficar atento. Eu sei que o estudo do nome pode ser até cansativo para alguns. Correto. Mas, na verdade, não é tão simples assim. Não é simples, irmão. Né, ministro Lenilson? Então, algumas partes nós podemos passar, como já passamos, mas esse arquivo vai ficar disponível. E nós, como Igreja de Deus, a Bíblia diz que Deus preparou a Igreja de Deus
para combater os contradizentes. Nós precisamos ter defesa bíblica da nossa fé. Se nós formos simples demais, que defesa teremos? Não pode. Seremos facilmente enganados. Então, é por isso que às vezes nós temos que estudar um pouquinho mais. Somos cobrados por Deus como parte do ministério Isso. para estudar a Escritura e poder transmiti-la ao nosso povo com sinceridade. É por isso que o Espírito Santo nos dá esse entendimento e nós temos que buscar também da mesma forma, né? Vamos Correto. lá, Lenilson. Então, irmãos, nessa parte aqui que eu acho muito interessante, eu fiz uma abertura dos slides que seguem, slide número 50, colocando a temática como autoridades que também confirmam a autenticidade do nome de Jesus. Alguém pode dizer, não, eles estão defendendo porque faz parte do bojo doutrinário deles e eles são obrigados a enganar os membros deles. Alguém pode dizer isso da gente, é lógico que pode. Só que nós não estamos aqui para enganar ninguém, né? A única coisa que nós queremos, o único compromisso que nós temos é com a verdade. Então, nesse slide, nós temos autoridades que também confirmam a autenticidade do nome de Jesus. Nesta parte, vamos fazer o uso de dados tomados da internet, de homens letrados e que são autoridades em sua área de atuação e que, independentemente de sua religião e crença, também confirmam a autenticidade do nome de Jesus, em sua forma escrita em nossa língua portuguesa. Ao usá-los como fonte, identificamos que a Igreja de Deus tem um compromisso com a verdade, pois estes homens, aqui citados, não partilham da nossa fé no que diz respeito ao Evangelho do Reino de Deus, o que nós cremos e pregamos, que o Reino de Deus em breve será estabelecido sobre toda a terra, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Esses homens são, primeiro, Flávio José, historiador judeu do primeiro século. Segundo, reverendo Augusto Nicodemos, pertence à Igreja Presbiteriana. Depois, terceiro, doutor Rodrigo Pereira da Silva, pertence à Igreja Adventista. Depois, professor Fábio Sabino, que não tem uma religião identificada. E também o Orochi Mateus Andona, que faz parte do judaísmo messiânico. Então são essas autoridades que, por serem autoridades estudadas, né, são doutores, estudam, e eles também dizem e confirmam a autenticidade do nome de Jesus. Nós chegamos ao slide número 51, a questão do historiador judeu Flávio José. Aqui eu acho interessante fazer uma introdução, pelo simples fato de que José, ele viveu, né, no período da destruição do templo e foi uma testemunha ocular dos fatos ali narrados, né? Então nós temos Flávio José como autoridade, que teve em latim o seu nome Flavius Josephus, também conhecido pelo seu nome hebraico Yosef ben Matitiarro, José filho de Matias. E após se tornar um cidadão romano, teve o seu nome mudado para Tito Flávio Josefo. Então ele adotou um nome em latim, porque se tornou um cidadão romano, tomado como autoridade, se tornou um historiador do Império Romano, e ali, como era um homem letrado, poliglota, foi rapidamente contratado para que pudesse prestar os seus serviços àquele império. E ele, por ser um historiador do primeiro século, ele é citado em muitas fontes na defesa do cristianismo, porque ele é uma referência, um historiador, apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem importante de sacerdote, e que registrou em loco, estava ali, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano com a sua tropa invadiram Jerusalém e destruíram, né, os muros da cidade, colocaram o templo abaixo em ruínas, colocando fogo em toda a sua estrutura. As suas maiores obras assim consideradas são a Guerra dos Judeus e a Antiguidade Judaica. Agora, interessante, no livro Antiguidade Judaica, nós vamos ter no capítulo 18 algo que é chamado de Testemunho Flaviano, no capítulo 18, nas partes 63 e 64, datado do ano 93 depois de Cristo. Ele cita o nome de Jesus em grego, né, e em latim, Iesus e Iesus, né? Então nós estamos aqui utilizando dos escritos de Flávio José, que qualquer pessoa pode comprar, né, pelas melhores livrarias desse país, o livro Antiguidade Judaica. Chegando ao capítulo 18, vai verificar que existe algo chamado de Testemunho Flaviano, e ali ele vai citar Iesus, Jesus, em sua equivalência, né, em português. Iesus no grego, né? Jesus no latim, Jesus em português. Está aí uma autoridade confirmando.
A segunda autoridade é o reverendo Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos é bacharel em teologia, mestre no Novo Testamento pela Universidade Cristã e doutor em hermenêutica em estudos bíblicos pelo Seminário Teológico de Westminster. Ele é um homem de um conceito teológico muito elevado. Ele é referência no mundo do cristianismo, né? E aqui nós citamos ele no seu vídeo, a qual nós tomamos aqui a liberdade de arquivos de internet, de utilizarmos o link do seu vídeo e o seu nome. Ele vai defender que o nome Jesus em português é a sua equivalência aportuguesada do original Yehoshua, do aramaico Yeshua, do grego Iesos, do latim Jesus, né? E do português Jesus. Da mesma forma, o doutor, arqueólogo, né? Professor universitário, Rodrigo Silva, apresentador do programa Novo Tempo, adventista, também defende como autoridade o nome de Jesus em português tomado da mesma base que nós estamos aqui apresentando. E aí, um homem muito polêmico, não é? Que é o professor Fábio Sabino, que esse homem é professor de hebraico, aramaico e grego. Em seu vídeo, aqui colocado o link, ele também faz a mesma defesa, dando ainda mais detalhes, porque ele é um rábula, um mestre, doutor naquilo que ele apresenta. E aí nós temos o judeu messiânico, o doutor Rosh Mateus Zandona, faz parte do judaísmo messiânico, né? Ele, que é descendente de judeus, que tem estudos concluídos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, formado também em arqueologia bíblica em Israel, é professor e mestre da congregação Hatzion, um grupo judaico messiânico, a qual ele também apresenta a mesma coisa que nós estamos aqui. Na figura que eu tomei da internet, tem ali o hebraico, Yeshua, o grego, Iesos, o latim, Jesus, e o português, Jesus, da mesma forma que nós estamos defendendo exaustivamente aqui. Nós estamos usando autoridades conceituadas e respeitadas para provar, né, que a defesa que nós fazemos em cerca de nossa fé, tanto a arqueologia, como a teologia, como a Bíblia como ela é, como doutores, mestres, historiadores, como a questão de Flávio José, defendem da mesma forma, utilizando do mesmo argumento. Também por isso que o Senhor nosso Deus seja louvado. Então, graças a Deus. É isso, ministro? É isso, né? Para hoje, é isso. Amém. Irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade. Eu fico rindo assim, porque o ministro nisso é bem cauteloso com aquilo que ele escolhe, né? E aí nós vemos que é por isso. Tava em 30, foi para 40, 50 e agora é 73. Irmão, e observe o que eu vou dizer. Ele constrói, né? Não copia, ele pega as coisas e vai construindo. Então é um estudo muito minucioso que o ministro Lenilson está trazendo aqui para nós. O programa A Bíblia Diz, que vai ser oferecido com você com muito carinho, para você não ter mais dúvida e também ter base para mostrar sobre isso que nós estamos trazendo. E nesse instante eu quero aqui, ministro Nilson, agradecer aos nossos ouvintes e participantes, né? Eu vou agora ler alguns comentários. Nós vemos aqui que Erotides, Neta Saboia, Claudinei, todos eles estão participando do programa. Roseline Marcos Machão, paz seja convosco, irmãos. Jefferson Bergman, Gilvani Freitas, Claudinei Boita, paz seja convosco, irmãos. Estamos na escuta, que Deus os abençoe. Nós também temos o Paulo Augusto, o Diácono Paulo, paz seja convosco, pastor Lenício, irmão Giliardi, estamos aqui na escuta do programa. Eu e minha esposa, irmã Valdinha. Nós também temos aqui, olha só, Gilvani Freitas, paz seja convosco, irmãos, estão em sintonia com o programa da Rádio Encontro com Deus. Muito obrigado pela audiência, vocês, meus queridos. Nós também temos a Valdinho Show dizendo, paz seja convosco, pastor Lenilson, irmão Giliardi, que o nosso Deus vos abençoe. Nós também temos Maurício Silva, Juliana Walter, Helene Mello, Marilson Silva, paz seja convosco, meus amados. Estou aqui na escuta da Unilab
em Redenção, uma faculdade, né? Ele também está ali nos ouvindo. Eleni Melo, nós de casa, manda a paz seja convosco. Muito obrigado a vocês pela audiência. Um abraço para vocês. Inês Rilos, estamos ouvindo. Amém. Deus abençoe esta programação. Wanda Fiuza, paz seja convosco. Júnior Queiroz, Sueli Santos, paz seja convosco. Estamos à escuta. Deus os abençoe. Júnior Queiroz, paz esteja convosco. Maria da Penha, paz esteja convosco. Amados irmãos, estamos na escuta. Rose Pacheco, a paz esteja convosco. Wellington Pereira, Helene Melo. Ela veio falar sobre o nome, né? Ela deu ali uma explicação. Vamos ler rapidamente, olha só. Estes que ficam contra o nome de Jesus são carvões, né? A ponto de tomar cinzas, de não se arrependerem, né? E próximo está vindo Jesus. E querendo eles que a maioria do povo venha ficar confuso, negando o nome de Jesus, Filho de Deus dos exércitos. Porque negando não haverá salvação. É verdade, infelizmente as pessoas são induzidas a pôr em dúvida a fé que já traziam há muito tempo. Sim. Por causa de uma afirmação sobre o nome. Correto. É verdade. Helene Mello, nós somos soldados de Deus dos exércitos, lutando pela verdade. A justiça de Deus é a verdade. Amém, irmã Helene. Muito obrigado pela sua audiência. José Carlos Delfino, um tema muito importante nos dias atuais em que a confusão religiosa está em seu auge. Isso, José Carlos Delfino, ele que é apresentador do programa Crescer na Graça, que vai ao ar toda terça e quinta, 9 horas da manhã. Vale a pena dar uma conferida e ouvir, né? Nós também temos aqui o Lucas Vinícius e José Rigoberto Matias de Souza, paz seja convosco, estudo maravilhoso. Algumas pessoas, elas podem até sentir um pouco de dificuldade de entender o tema. Correto. Mas peça direção a Deus e nós estamos fazendo o melhor para ser bem explicado. Eu particularmente estou achando muito interessante e é de um grande proveito, ministro Lenilson Gomes. Também nós temos aqui, ministro, mensagens pelo WhatsApp e eu vou escutá-las, ou melhor dizendo, ler, né? Nós temos aqui a Josiane do Paraguai, a Aparecida de Crateús e a irmã Elzira mandaram um amém. O irmão Leandro e o irmão Leandro ali da Igreja de Deus em Alto Alegre mandou áudios, né? Também, por isso o Senhor seja louvado. E nós temos aqui uma pessoa que mandou o áudio. É a Cristiana Moreira. Ela mandou um áudio, nós estaremos ouvindo daqui a pouco. Ministro Nilson, faça suas considerações aí. Graças a Deus, irmão Giliade, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui nesse momento, participar desse programa. Manda saudação para todos os irmãos, quantos irmãos aqui próximo em Maracanaú, quantos irmãos que estão tão longe, tão distante, como é o caso do irmão Rigoberto ali no estado de Pernambuco, né? Como os irmãos do interior do estado, como é o caso do irmão Júnior Queiroz. Que Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Nós ficamos muito felizes de poder participar desse programa e de poder contribuir com a fé dos santos, né? E de poder saber que pelas escrituras, através daquilo que nós cremos e defendemos ao longo dos anos, a fé bíblica da Igreja de Deus, nós conseguimos, né, vencer mais essa dificuldade em que os nossos irmãos foram acometidos. Lembrando que, como eu disse na primeira parte do estudo, nós tivemos no ano de 96 um debate entre o ministro Dazilde Camargo, ex-pastor da Igreja de Deus, com um senhor chamado Josué Paulino, lá de Ji, Paraná, sobre essa questão. Então esse assunto para nós não é novo. Em 2012, o estado do Ceará foi tomado por essa questão, né? A enxurrada de pessoas que tentaram desfazer do nome de Jesus. E nós, naquele ano, pela graça de Deus, desenvolvemos um material chamado Autenticidade do Nome de Jesus. E hoje esse material está sendo reutilizado e ainda mais adaptado, enriquecido, historicamente, biblicamente, arqueologicamente, e que Deus tem dado graça para nós entendermos e para que os novos membros da Igreja de Deus tenham certeza e convicção que a Igreja de Deus tem a fé dos santos, né? Como diz Judas, na fé que de uma vez por todas nos foi confiado como a santos. Judas capítulo 1, versículo 3. Amém. Johnson, apareça aqui do lado, apareça um pouquinho aqui, ó. Tem pessoa querendo lhe ver. Vem cá. Duas pessoas, baixei a cabeça aí. Baixa o rosto. Baixa o rosto aí. Ó, esse aqui, ó, é o que tava atrás das câmeras, tá bom? Então tem dois irmãos aqui que pediram você aqui.
Eu acho que é o irmão lá do interior, o Cordeiro, né? Então manda um abraço pra ele. Pai seja contigo, irmão Cordeiro. Que Deus os abençoe, viu, irmão? Abra o entendimento da gente para poder compreender as escrituras como elas são claras. E que Deus seja tudo em todos, como a palavra diz, né? Pai seja convosco. Amém. Esse aqui é Graças a Deus. o Leandro também pediu aí, mandou um abraço pra você, Leandro, né? Pai seja contigo, irmão Leandro. Que Deus abençoe, viu, irmão? E a paz seja convosco. Abraça a sua esposa também, irmão, viu? Sentimos a falta dela na presença da congregação. Amém. Esse aqui é o nosso irmão querido Johnson, né? Sim. Amém, Johnson. Graças então, irmãos, a Deus. Como tem pessoas aqui que pediram aí a presença dele, nós estamos aqui. Nossos ouvintes acabaram de ver ele aqui também. Ele é um cooperador, uma pessoa maravilhosa. Então, irmãos, agradeço a todos vocês pela presença. Nós estaremos aí trazendo o desfecho e também o compartilhamento desse documento para todos os ouvintes. Então, nesse instante, convidamos você para nós fazermos a oração final. Mexendo nisso, fica à vontade. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe a todos. Tá aí a conclusão de mais um estudo, a participação de todos, que Deus seja louvado. Compartilhe esse vídeo e que Deus, o Criador, continue a abrir o nosso coração para a percepção e compreensão da sua palavra. Que Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento e finalizarmos em nome de Jesus Cristo. Altíssimo Deus e grandioso Pai, Criador de todas as coisas. Mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, elevamos a Ti a nossa voz em agradecimento a Ti pelo dom da vida e pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Teu nome em glória seja louvado e exaltado desde agora e para sempre. E que Tu, Senhor, possa visitar o coração de todos os irmãos que acompanharam essa programação de hoje e também de todos os ouvintes que irão acompanhar através do arquivo que será vinculado por meio da internet. Que o Deus de Israel seja glorificado e exaltado desde agora e para sempre. Que nós possamos confiar em Ti e perseverarmos até o fim para que sejamos salvos. Tu possa abençoar o Teu povo que está espalhado nos quatro cantos da terra e nos dar uma semana de alegria, de vitórias e conquistas em nome de Jesus Cristo. Te oramos por esse irmão que pediu oração, dizendo, Senhor, que precisa de libertação. Pedimos a Ti que o Deus dos céus, o Criador bendito e santo, possa libertá-lo, para que se cumpra em sua vida a palavra de Deus que está escrito: se, pois, o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livre. Que a palavra de Deus possa penetrar em seu íntimo, em seu coração, e que Jesus, o Cristo, Filho de Deus, dê liberdade a essa pessoa em nome de Jesus. E que o Senhor, Deus dos céus, possa encher a sua vida de graça e de paz, lhe ensinando o caminho que deve andar, Senhor, para que tenha contigo parte na vida eterna. Abençoe as nossas vidas, abençoe o cooperador irmão Giliardi, a sua vida, os seus sonhos, desejos e planos. Abençoe essa programação, que esse programa continue sendo uma bênção em Tua presença para a louvor e para a glória do Teu nome. Abençoe os apresentadores, Diácono Paulo, irmão Carlos Silva, que seja, por Deus, cheio de graça e de paz e utilizado como vaso de honra, instrumento de bênção em Tuas mãos. Abençoe o irmão Jones, que está aqui conosco, e aos nossos irmãos que estão aos quatro cantos da terra. E guarda-nos em Tua presença, ó Deus. É o que te pedimos, já te agradecendo, pelo nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, daquele que vive e que há de reinar para todos sempre. Amém e graças a Deus. Encerramos o programa A Bíblia Diz, em nome de Jesus. Fique com a programação, acompanhe os demais programas. Nesta terça-feira, pela manhã, 9 horas, nós teremos o programa Crescer na Graça. E no demais, ao decorrer do dia, nós teremos às 19 horas e 30 minutos o programa Uma História para Contar, apresentado ali por Jefferson Bergman, sua querida esposa. Em nome de Jesus, é isso que segue. Está convidado, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Paz esteja com todos. Paz seja convosco. Em breve o céu se abrirá
e sobre as nuvens, todo olho então verá o Rei da glória, Jesus. Um novo nome eu terei, em ruas de ouro andarei, e dos meus olhos Deus limpa